With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. I'm always looking for ways to show my cat how much I love her. And with Fancy Feast gems, I can pamper her whenever I want with a savory gravy on top of a gourmet mousse pâté. The pyramid shape makes serving simple, so all I have to do is peel and plate to make mealtime feel extra fancy. And with 2 entrees in every pack, it's easy to turn every day into the extraordinary. Fancy Feast gems. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Ô Azulcas, tranquilo? Meu nome é Miguel, eu tenho 20 anos, eu sou do Rio mesmo. E eu vim contar um relato que aconteceu comigo, que é uma história... que é uma experiência que eu não sei dizer ao certo de qual lado, assim, do sobrenatural, assim por dizer. Eu não sei de qual meio que ela veio, assim, sabe? Então é algo que eu não tenho muita explicação, sabe? Se foi algo ufológico ou sobrenatural, assim mesmo, sabe? Fantasmagórico. Então é algo que eu não sei dizer mesmo. E, bom, quando eu e minha família, nós nos mudamos para a casa que a gente está hoje, foi mais ou menos no final de ano. Então a gente se mudou tranquilo, sabe? Não teve nenhum problema com isso. A gente se adaptou super bem aqui, não teve, sabe, nenhum problema mesmo. E naquele final de ano mesmo, mais ou menos dezembro, janeiro, ali, época de verão, a gente, principalmente eu e minha irmã, nós vimos que nossos quartos, assim, esquentavam muito, sabe? Ficava muito quente, assim, no dia, e à noite ele... tipo, meio que mantinha a temperatura, sabe? Então era muito mal isolado, assim, sabe? Termicamente. E a gente tava muito cansado disso, sabe? De passar o dia inteiro, assim, ainda à noite, sabe? Lidar com isso. Então a gente decidiu que nesse período a gente ia dormir na sala, sabe? Então ela pegou um colchão, eu fiquei no sofá mesmo. E a gente decidiu fazer esse esquema. E deu tudo certo, assim, sabe? Na primeira noite, eu dormi bem, eu consegui ficar bem, assim, na sala. Não tive, sabe, nenhum problema, assim, pra dormir, nem nada. E, tipo, na minha família, assim, o pessoal tem o costume de acordar muito cedo, sabe? Então, tipo, eu sou uma exceção. Então, o pessoal acordava... E eu queria dormir mais um pouco, sabe? Aproveitar um pouquinho mais da manhã. Então eu, pra não atrapalhar o movimento, assim, na casa, eu decidi ir pro quarto mesmo assim, sabe? De manhãzinha. Então eu ia pro quarto da minha irmã e, dormir um pouquinho mais, aproveitar um pouquinho mais ali. E eu meio que comecei a fazer isso. E, logo na primeira vez que eu fui fazer isso, aconteceu uma coisa muito esquisita. Eu, acordei de manhã, vi o movimento, imediatamente fui pro quarto, assim, e deitei. Aí eu peguei no sono, tranquilo. Aí quando eu acordei, eu, vi que eu não conseguia me mexer. E, imediatamente eu atrelei a paralisia ali no momento e fiquei tranquilo, já que eu já tive, assim, muitas paralisias. Então eu, era só esperar passar ou, sei lá, fazer uma força pra tentar sair dali. Mas eu escolhi ficar ali, sabe, tranquilo, uma boa. E,
era muito esquisita, assim, muito diferente das outras paralisias que eu tive. Então, tipo, logo que eu acordei, eu vi que eu não conseguia me mexer, tipo, nada assim mesmo. Tipo, nem os meus olhos eu conseguia me mexer. Então eu tava, tipo, deitado olhando pro teto. Tipo assim, completamente fixo. E, tipo, no entorno, assim, da minha casa, eu percebia que tinha muita movimentação, sabe? Uma movimentação muito anormal. Então eu percebi que, assim, nos cômodos, tipo, vizinhos, assim, tinha muita movimentação, como se fosse, sei lá, uma loja, uma rua, assim. Tinha muita gente trafegando, assim, e muita gente conversando também. E eu achei isso muito esquisito, assim, sabe? Muito diferente, sabe? Das outras paralisias. Então eu, tipo, mesmo assim, eu dei uma esperada, aí passou. E eu acordei, assim, tudo certo, levantei. Achei meio esquisito, lógico, mas segui em frente. Aí no mesmo dia, a gente fez o mesmo esquema. A gente arrumou lá a sala, dormiu. Eu passei a noite tranquilo, sabe? E acordei de manhã. Aí no outro dia já acordei de manhã. E, tipo, vim pro quarto dela, sabe? Pra dormir de novo. E eu meio que já, tipo, não sei se eu já fui com aquilo na cabeça, mas provavelmente não fui, sabe? Porque eu tava com muito sono, provavelmente. Então eu fiz o mesmo esquema. Então eu, tipo, deitei no quarto aqui de manhãzinha, tranquilo. E dormi. Tive uma noite, um sono tranquilo ali pela manhã. E aí logo que eu acordei, mesma coisa. Só que dessa vez eu conseguia ver o quarto, sabe? E realmente era um quarto dela, sabe? A porta estava no mesmo lugar, a janela. A única coisa que diferenciava, assim, era os móveis, sabe? A organização dos móveis, o tipo dos móveis também. Era totalmente diferente. E eu achei isso muito esquisito, sabe? Eu conseguia mexer os olhos dessa vez, eu tava olhando pra frente, assim, do pé da cama, então eu conseguia ver, assim, o quarto. E eu meio que fui explorando ali com os olhos, e quando eu bati o olho na porta, eu vi um senhor, sabe? Um senhor de muita idade, assim, tipo, muito idoso, olhando, vidrado, assim, pra mim, com uma cara de assustado. E eu, sabe, dei uma gelada, assim, na hora. Então eu olhei pra ele, ele me olhou. E, tipo, não durou, assim, muito tempo mesmo. Acho que no máximo uns 10 segundos, assim. A gente ficou se encarando e eu acordei. E eu acordei, tipo, com a mesma sensação esquisita, sabe? Tudo certo. E aquilo meio que já tava meio que fixado na minha mente, assim. Então, eu passei o dia com isso na cabeça, sabe? E aí eu meio que me decidi, tipo, pra ver onde que ia dar essa história. Então, foi o mesmo esquema. A gente arrumou a sala, passou a noite. Aí, quando foi de manhã, eu vim deitei, tipo, dormi. E, tipo, nesse sono, assim, foi a única exceção que eu tive um sonho muito esquisito. Que eu tava na minha casa e tava, tipo, muito escuro. Tava, tipo, tudo... Tipo, tava de dia, mas tava muito escuro. Tava chovendo muito nesse sonho. E aí, eu tava brigando com minha mãe, sabe? Tava um clima meio que pesado, assim, no sonho. Eu tava, tipo, brigando com ela, sabe? Discutindo muito, sabe? Tava muito pesado, assim, o clima. E aí, acho que teve um momento do sonho que eu, tipo, falei... não quero mais falar com você. Aí eu saí, ela ficou chorando muito no sonho. E eu ia pro meu quarto. E aí, tipo, o meu quarto, o acesso por ele é um corredor. Então, tipo, tem a porta do meu quarto no final do corredor e o banheiro. E quando eu tava indo, tipo, em direção ao meu quarto, eu olhei pro banheiro e tinha sabe, um zelador, um faxineiro, sabe? E ele tava meio que limpando, assim, e ele me olhou com uma cara meio que de nojo, assim, sabe? Ele era esquisito, ele, sei lá, era muito baixo, tipo, ele era meio calvo também. Ele tava com uma roupa social, sabe? Com um colete vermelho, uma gravata borboleta, parecendo um mordomo, sabe? Ele me olhou com uma cara de nojo, assim. E eu, tipo, fiquei com uma dúvida, assim, na cabeça. Tipo, quem é você? E nessa mesma hora eu meio que ignorei e fui pro meu quarto, sabe? No sonho. E aí eu acordei.
e foi a mesma coisa. Só que dessa vez eu acordei, eu tava, tipo, deitado de lado, tava na paralisia. Tipo, acordei com aquele sentimento de, tipo, que alívio. Eu acordei desse sonho, mas, tipo, fui pra outra situação. Então eu acordei e tava olhando, assim, pra janela, tipo, do meu quarto. E, tipo, era um aspecto meio antigo, sabe? O meu quarto agora, um aspecto meio colonial, assim, sabe? Tinha uma vela, assim, em cima da janela. E tava um clima, assim, de sabe, final de tarde, um dia que choveu muito. E tava esse aspecto, assim, o ambiente. E tinha as gotas caindo também. E eu, tipo, tava consciente. Tipo, eu ainda tava com um sonho na cabeça, que eu tinha acabado de acordar, mas tava consciente, mas com a paralisia. E aí eu tava, tipo, meio confuso. E aí, tipo, nem deu tempo de pensar muito que... Tipo, eu até arrepiei agora, mas... Tipo, nesse exato momento que eu tava assimilando as coisas, eu comecei a escutar passos, assim, em volta, tipo, vindo até mim, na cama. E quando eu olhei, assim, tipo, bati o olho, era o mesmo mordomo, sabe? O mesmo zelador que tava no banheiro. E ele tava ali na paralisia agora, e ele tava furioso, assim, comigo. E aí eu olhei, sabe? Foi um momento, acho que mais desesperador de toda essa história, sabe? Que eu olhei pra ele olhou pra mim e ele tava com uma vassoura na mão. E eu tava meio que, tipo, de barriga pra baixo na cama e eu olhei pra ele. E aí ele tava com a vassoura na mão e ele fez um movimento de bater nas minhas costas. E aí ele começou a bater muito nas minhas costas, muito assim. E, tipo, tava, tipo, me espancando, assim. E ele começou a bater muito nas minhas costas com a vassoura. E aí eu só, tipo, o sentimento na hora que eu tive era só de querer acordar, sabe? Querer sair da paralisia. E aí eu, tipo, tava, tipo, completamente desesperado, sabe? Tipo, eu só queria acordar mesmo. E aí ele parou, acho que, tipo, quebrou a vassoura, assim. Ele olhou pra mim meio que furioso e tipo, saiu, sabe? Simplesmente saiu do quarto. E aí eu acordei. Tipo, acordei na mesma posição, tipo, na mesma, sabe, no mesmo tudo. Só que o quarto tava diferente, lógico. Aí eu acordei realmente e aí eu, tipo, acordei com uma dor imensa nas costas, sabe? Gigantesca, tipo, na lombar, assim. E eu tava, tipo, acordei confuso, assim, sabe? Não sabia o que fazer. E aí, tipo, eu decidi que nunca mais ia repetir o processo, sabe? De sono. E aí eu, tipo, nunca mais fiz isso, sabe? Nem ficar muito no quarto dela eu gosto de ficar, sabe? Então, tipo, essa foi a história mesmo. Foi algo que eu realmente não sei explicar. Se foi algo do sonho, se foi algo paranormal mesmo, realmente não sei. Mas essa foi a história. Desculpa se eu me alonguei muito, mas obrigado aí pelo espaço. Você tem 3 novas mensagens. Olá, Zoucas. Olá, ouvintes do Relatos do Além. Meu nome é Pedro Rocha. Eu falo aqui do interior de Minas Gerais, aproximadamente 70 quilômetros da capital mineira. Vim trazer para vocês 3 relatos. Um aconteceu comigo e minha esposa, e os outros 2 foram relatos de família. O relato que aconteceu comigo não é um relato para dar medo, um relato tenebroso, mas é bastante interessante. Eu e minha esposa, né, depois que casamos, nós decidimos ser pais, né? E aí a minha esposa acabou por engravidar. E a gente sempre recebeu os amigos aqui no apartamento, sempre fomos muito receptivos aqui em relação à visita. E em uma dessas datas estávamos esperando uma visita de um casal de amigos. Na verdade, viria mais de um casal de amigos. E a minha esposa estava na suíte tomando banho, eu estava na sala. Eu tive a impressão de que a minha esposa me chamou. Eu fui até o banheiro da suíte, abri a porta e disse: "Oi, amor, me chamou?" Ela olhou para mim, primeiro olhou para a porta, olhou para mim com uma cara muito zangada e disse: "Não, tá doido? Fecha a porta." Achei estranho, né? Porque sempre tivemos intimidade um com o outro, né? Somos marido e mulher. Eu fechei a porta do banheiro e continuei fazendo meus afazeres. Quando ela saiu do banho,
e se vestiu, ela veio pra mim e perguntou: quem que tá aqui? Aí eu falei: ninguém, eu e você. Ela: não, quem tá aqui, tem alguém aqui, porque quando você abriu a porta do banheiro, eu vi atrás de você passar uma criança, né? Uma menina de cabelos pretos via passar correndo atrás de você. E eu disse: não, nós não temos nenhuma visita ainda, eles estão por vir, que eles estão vindo de outra cidade, né? Vai vir uma criança também, mas não é uma menina, mas não é de cabelos morenos, de cabelos pretos, né? Não é uma menina morena, é uma menina mais lourinha, mas não tem ninguém aqui em casa, então só nós dois. E ela disse que viu nitidamente passar por trás de mim uma menina, né, morena, de cabelos pretos. E nisso ela já estava grávida. E sempre foi o nosso desejo ser pai de menina. O meu desejo ser pai de menina e o desejo dela ser mãe de menina. Nós desde sempre sabíamos que viria uma menina. Pode ser aí um herê, como também pode ser a nossa filha nos escolhendo. Aí vai da crença de cada um. Esse é o primeiro relato, né? Não tem nada de fantasmagórico, de impressionante, mas foi bastante interessante. Desde pequeno eu via muita sombra, muito vulto passar. Lembro aí de quando, na primeira casa que eu tenho recordação que eu morei, eu deitado no meu quarto, o quarto dos meus pais era o quarto ao lado do meu, e eu via passar vulto na porta. Eu dormindo, de repente eu acordava de noite, via passar vulto na porta. Até tinha coragem de levantar e ver, porque eu achava que eram os meus pais brincando comigo. Eu levantava imediatamente, chegava na porta, não tinha nada, olhava na lateral, os meus pais dormindo profundamente, voltava e deitava. E sempre, não era ver o vulto no canto do olho, era ver o vulto em linha reta mesmo, né? Foco da minha visão na porta e o vulto passar. Depois que eu cresci, perdi essa capacidade de ver vultos, né? Talvez eu tenha fechado por dom. O segundo caso que eu tenho estávamos na roça dos meus pais. Meus pais tinham uma roça muito antigamente, estávamos na roça, e a minha tia-avó me contou esse relato. A minha família, por parte de mãe, vem mais do interior de Minas Gerais ainda, mais de 100 quilômetros da capital mineira. E nessa época, lá nos anos 60, 50, eles moravam na roça, na zona rural. E minha tia-avó contou que certa vez uma mulher e o seu esposo, né, estavam em casa, um casarão antigo, né, de 2 andares. O homem estava dormindo no andar de cima, a mulher no andar de baixo tecendo, costurando. E de repente bate na porta. Ela já era tarde da noite, né? Geralmente quando recebia visitas nesse horário, alguma coisa geralmente tinha acontecido. A mulher costurando ali, tecendo, cheio de linha, de lã, né? Não conseguia sair imediatamente, perguntou quem que era na porta. E uma voz feminina veio falando: ô comadre, sou eu, comadre. E ela reconheceu ser uma comadre dela lá da zona rural. E aí ela falou: ô comadre, eu tô um pouco atarefada aqui, peraí que eu vou abrir pra você, espera só um minutinho. E a voz do outro lado da porta disse: ô comadre, tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em casa, vou buscar uma linguiça pra gente fritar e daqui a pouco eu volto. Aí ela: tudo bem, e continuou a costurar. Passa aí uns minutos, o esposo dela chama ela pra deitar. Assim: mulher, vem deitar que tá tarde já. Ela: não, pô, vou acabar de costurar aqui, que a comadre passou aqui na porta agora e falou que tá indo buscar uma linguiça pra gente fritar. Às vezes ela quer conversar comigo, ela vai buscar uma linguiça pra gente fritar aqui e ela tá vindo. Aí o marido dela achou estranho e falou: você tá doida, mulher? A comadre morreu já faz uns 3 meses. E nisso ela lembrou que realmente a comadre dela aí já tinha falecido há uns 3 meses aí por motivo de doença. Isso ela se assustou, não conseguiu nem concentrar mais para costurar, deixou as coisas dela de costura lá no primeiro andar mesmo, lá na parte de baixo da casa, e subiu pro quarto para dormir.
O seu marido dela já pegou em sono profundo, ela deitou e não conseguia dormir. Quando passa um tempo, bate na porta de novo. E ela escuta ela bater na porta. Ô, comadre! Ô, comadre! Ô, comadre, sou eu, abre aí, comadre! E ela tremendo, deitada na cama, escutando aquilo. E escutava barulho de passos ao redor da casa. Barulho de passos como se estivesse encostando nas janelas de madeira. E depois de muito tempo dessa pessoa do outro lado lá da porta chamando ela escutou, né? Comadre, você não quis abrir a porta pra mim, né? A linguiça que eu fui buscar era uma corda pra te enforcar. E nisso ela já não conseguiu dormir de noite, já amanheceu deitada na cama mesmo, não conseguiu dormir e contou aquilo pro marido dela de manhã. Esse foi o relato da minha tia-avó. E o terceiro relato é bem rapidinho, né? Estamos aí em tempo de quaresma. Meu avô contou que certa vez ele era jovem, era tempo de quaresma e ele morava também na zona rural e gostava muito de pescar. E ele decidiu sair para pescar, para pegar umas traíras para poder comer numa lagoa muito grande que tinha lá perto da casa dele. E nisso ele estava pescando, né? A mãe dele já tinha avisado para ele não sair para pescar, porque era época de quaresma, não podia fazer aquilo. Ele foi. Era uma noite clara, a lua estava cheia, dava para ver claramente as bordas da lagoa inteira, né? A lua estava iluminando bem mesmo a noite. E ele estava pescando e quando ele olhou do outro lado da lagoa, ele viu um homem passar. E ele achou, um senhor veio pescar aqui também. Ele continuou pescando, só que na hora que ele reparou nesse homem, esse homem estava andando, contornando a lagoa. E ele reparou que esse homem emitia uma luz fraca, como se estivesse saindo uma luz fraca dele. Dava para ver que tinha uma luminescência ali, mas não era uma luz forte, que iluminava tudo ao redor. Era uma luz fraca. E ele começou a reparar que esse senhor se movimentava ali no mato ao redor da lagoa de forma muito leve, muito sutil. Quando ele reparou que, na verdade, ele não estava andando, ele estava flutuando. Ele conseguia ver o senhor, mas não conseguia ver seus pés. E aí esse senhor veio fazendo o contorno da lagoa, e quando meu avô viu que esse contorno ia dar onde meu avô estava, ele largou toda a tralha de pesca e saiu correndo. Não voltou só no dia seguinte para pegar a tralha de pesca, estava tudo lá do mesmo jeito, mas ele saiu correndo e nem olhou para trás. Então esses são os meus relatos. Obrigado por dar o espaço aí para que a gente possa contar os relatos. Muito obrigado e logo eu volto com mais relatos aí de família. Você tem 2 novas mensagens. Olá, boa tarde. Tudo bem, Zoucas? E tudo bem com os ouvintes? Meu nome é Lucile, eu sou de Porto Alegre e eu tenho várias histórias para contar, mas eu vou ir aos pouquinhos. A de hoje se refere aos meus primos. A família da minha mãe foi a família com quem eu mais convivia. Do meu pai, por razões diversas, a gente meio que se afastou. E eu sou a primeira de 3 filhos. Porém, era para eu ser a segunda. A minha mãe perdeu um bebê antes de mim e outro depois de mim, antes do meu irmão do meio. As duas situações para ela foram muito pesadas e ela se culpava especialmente pela gravidez que ela perdeu depois de mim, que ela acreditava ser de uma menina, que ela já tinha até escolhido o nome, era para ser Natasha. Ela caiu voltando do supermercado, caiu sentada e acabou perdendo a gestação. E ela se culpava demais por isso. Logo em seguida ela engravidou do meu irmão, mas sempre ficou aquela mágoa. Aí corta para 2013, 2012, mais ou menos.
A minha mãe, ela era, por sua vez, a primeira de 8 filhos. E, além dela, só mais só mais 2 das minhas tias maternas tiveram filhos. No caso, a caçula das minhas tias, que é a minha Dinda, inclusive, ela tinha, até o momento, apenas um filho, o João Pedro. E no finzinho ali de 2012, início de 2013, ela descobriu que estava grávida de novo. Só que, assim, ela já estava com mais de 40. Na primeira gestação, ela teve pré-eclâmpsia, então estava todo mundo bem preocupado. A minha mãe, ela trabalhava em hospital, então ela ficava bem preocupada, ia visitar a minha Dinda. E desde o início dessa gravidez, a minha mãe sentia que era uma menina que a minha tia estava esperando e que era a Natasha, a menina que seria minha irmãzinha. Naqueles tempos, nós trabalhávamos num centro espírita. Nós, digo eu, minha mãe e meu pai. E numa das sessões do centro espírita, foi confirmado que a impressão da minha mãe era essa mesmo, que estava certo. Que a minha priminha era, na verdade, a criança que era para ter sido minha irmã. Porém, quando a minha tia estava lá pelos 7 meses, a gente percebeu, toda a família estava preocupada porque ela estava muito inchada. E inchaço em grávidas, em geral, é uma indicação de eclâmpsia. E como ela já era hipertensa, aí bateu meio que o pânico, né? Tava todo mundo preocupado. Aí, em julho, quando ela estava com 7 meses numa consulta de rotina, a pressão dela deu 18/11 e a médica já internou. E os termos que ela usou pro meu tio foi que eles iam interromper a gravidez. Que eles tentariam salvar primeiro a minha tia e depois o bebê. E com uma notícia horrorosa dessas, ele teve que ligar e avisar toda a família. Naquele dia ainda, por sorte, eu estava na casa da minha avó, que foi para onde ele ligou primeiro. Por pura sorte, eu era a única pessoa na casa naquele momento. E fui eu que atendi a ligação e avisei o resto da família materna. No fim, acabou que a minha priminha nasceu, ficou 2 meses na incubadora. E a minha tia, ela ficou bem, demorou um pouco também para receber a alta, por causa da pressão alta, mas ficou tudo bem. Porém, uma semana antes desse parto, a minha mãe teve um sonho em que via uma garotinha olhando para ela com uma carinha meio triste. E ela dizia: "Não, por favor, espera um pouco mais, fica um pouquinho mais." Para ela, no sonho, ela já tinha a compreensão de que era a minha priminha, primeira irmã, digamos assim, que estava avisando que queria nascer antes. E no dia que ela teve esse sonho, ela conversou comigo e falou: "Filha, vamos tentar fazer uma experiência, já que a gente tem uma ligação muito boa. Eu vou tentar pensar no rostinho dessa criança e vou tentar te passar ele por pensamento." E aí eu fiquei meio assim, né? Porque eu nunca tinha tentado algo parecido. Apesar da gente ter uma ligação mediúnica muito boa, as duas. Mas resolvi tentar. Ela pôs a mão no meu ombro, fechou os olhos, eu fechei também. E de cara eu enxerguei uma criança, uma menininha, que era muito parecida com meu primo, mas com o cabelo um pouquinho mais escuro e a pele também mais escura, sabe? Aí eu descrevi a criança pra minha mãe, porque ela não tinha dito como é que era, só disse que era a priminha que tava vindo e tal. Aí, conforme eu fui descrevendo, ela disse: é exatamente assim que ela apareceu pra mim no sonho. Uma semana antes, a nenê já estava avisando que ia vir antes, que seria um parto prematuro. E é uma coisa de louco. Eu tava lá no hospital quando
ela nasceu, não pude ver ela logo de cara. Mas desde bebê, aí a Helena, minha priminha, sempre teve uma ligação enorme comigo e com a minha mãe. Era ver a gente, ela ficava faceira, numa alegria. Até hoje. Ela já tá com 10 anos. E se ela me enxergar, seja na casa da minha avó, seja na rua, enfim, em qualquer lugar que eu esteja visitando, se ela me enxergar, ela corre pra mim. E com a minha mãe era assim também, ela corria pra minha mãe. É isso. Essa é uma das histórias mais marcantes que eu tenho, assim, de mediunidade. A minha família materna toda tem um pezinho do outro lado, por assim dizer. É difícil dizer quem não tenha algum tipo de dom. Mas é isso, Zoucas. Muito obrigada. Valeu pelo espaço. Beijo. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas. Oi, pessoal do podcast, fãs do horror que estão nos ouvindo. Meu nome é Tainá. Eu sou aqui do estado de São Paulo. E a história que eu vou contar hoje é um pequeno relato de uma experiência que aconteceu comigo na minha infância. Eu sou aqui da região do Alto Tietê. E mais ou menos lá para 2005, 2006, a minha família inventou de se mudar. Nós queríamos continuar morando na região que a gente morava, só que a gente queria uma casa maior. E eu lembro que assim que meu pai colocou a nossa casa para vender, surgiu a oportunidade perfeita para nós. Tinha uma casa que estava numa parte mais bem localizada do bairro, que ela era muito grande, estava reformada e estava muito barata. A gente foi ver a casa, toda a família gostou. E eu lembro que a família que morava lá era um casal com um filho. Eles estavam com muita pressa para sair da casa, porque dizia eles que eles estavam passando por um divórcio e que eles queriam agilizar logo a venda da casa para cada um seguir sua vida. Como foi a oportunidade perfeita para nós, a gente se mudou e eu lembro que foi tudo muito rápido. A gente botou a casa para vender, já surgiu essa oportunidade. Como eles estavam com pressa, a papelada, a parte da mudança foi tudo muito rápido. Eu vou contar um pouquinho de como era essa casa, porque alguns detalhes vão influenciar na história. Essa casa, ela tinha um quintal garagem bem grandão. E chegando no final da garagem, tinha um corredor que dava para a parte interna da casa. Era como se fosse um quintal interno, esse corredorzinho. E lá tinha a porta para entrar na casa, pela cozinha e tal. Mas no final desse corredor, tinha uma escada em formato de caracol, daquelas de ferro, que subia para uns 2 cômodos que ficavam nessa parte superior. Debaixo desses 2 cômodos ficava o quarto que seria do meu pai e da minha mãe. E atrás dessa escada caracol ficava a janela do quarto deles. Mais para frente, de frente para a escada, na lateral do corredor, ficava a janela que seria do meu quarto. Nesses 2 cômodos a gente fez o quê? Um lado a gente fez a lavanderia e o outro lado a gente fez uma academia. Meu pai sempre gostou de treinar em casa, então ele tinha alguns equipamentos, ele tinha alguns pesos, e ele treinava nessa parte da casa. Nessa época, meu pai trabalhava de madrugada. Então ficava eu, minha mãe e minha irmã mais nova sozinhas praticamente todas as noites. Como a gente tinha medo de dormir sozinhas, a gente se juntava às 3 para dormir no quarto da minha mãe. Já tinha se passado alguns meses que a gente estava morando na casa, até que começou a primeira coisa estranha. Um belo dia que meu pai tinha saído para trabalhar, estávamos nós 3 dormindo na cama da minha mãe. Do nada, de madrugada, a gente começou a ouvir uns barulhos vindo da academia. Era barulho de peso batendo no outro, barulho dos equipamentos estralando como se estivessem em uso. Realmente parecia que tinha alguém lá treinando. Tanto que eu até lembro que eu perguntei pra minha mãe. Falei, mãe, o pai chegou mais cedo e foi treinar? Tipo, ele chegou cansado do serviço e foi treinar? E eu lembro que minha mãe tava com uma cara muito assustada, assim. Ela, não, seu pai tá trabalhando, tenho certeza. E aí a gente foi pra perto da janela pra ouvir melhor.
E era muito nítido os barulhos, como se realmente tivesse alguém treinando. E nessa hora, minha mãe ficou apavorada, né? Ligou pro meu pai, perguntou se ele tava no trabalho. Ele falou que tava. E ela falou, olha, eu tô com medo porque eu acho que tem alguém aqui dentro de casa. Os seus equipamentos estão fazendo barulho lá, parece que você tá treinando. E aí meu pai até orientou a gente, tranca tudo a casa e fica de olho. Se alguém descer a escada, liga pra polícia. E eu lembro que aquela noite a gente ficou um tempo acordada ouvindo os barulhos. E depois, do nada, os barulhos pararam. Aí, enfim, né? Os barulhos pararam, a gente voltou a dormir. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. E no outro, e no outro, e no outro. Até que um dia, foi a folga do meu pai estava em casa. E de novo, de madrugada, aconteceu a mesma coisa. Os barulhos da academia começavam de madrugada, ficavam durando mais ou menos 1 hora, mais ou menos, de barulho. E nesse dia que meu pai estava em casa, ele ficou na janela, vendo pela fresta, para ver se, sei lá, se realmente era alguém que tinha invadido, 1 hora ia ter que descer. E nesse dia que meu pai ficou olhando, a gente ouviu o barulho de passo descendo a escada. Foi o primeiro passo, no primeiro degrau, no segundo, no terceiro, no quarto. No 5º degrau, daria pra gente ver se fosse alguém descendo, porque ali já tava no campo de visão da janela. Chegava no 5º degrau, o barulho parava. E não descia ninguém. E isso foi assustando minha família. Só que como nós éramos crianças, meu pai levava isso na brincadeira. Então ele falava assim, esse fantasma tá tirando com a nossa cara. Ele quer ficar shapeado e não quer pagar a academia. E ele brincava com isso. E durante meses, essa cena foi se repetindo de madrugada. Até que um dia meu pai tava muito bravo, que atrapalhava a gente dormir, né? Esses barulhos. E era sempre isso, barulho na academia e barulho na escada, como se alguém estivesse subindo e descendo a escada. Teve um dia que meu pai falou, não é possível. Alguém deve estar invadindo a casa e tá usando os equipamentos. E várias vezes meu pai tinha esse tipo de pensamento e ele fazia o quê? Ele levantava e subia na academia. E chegava lá, não tinha nada, os equipamentos estavam tudo no mesmo lugar que ele tinha deixado, os pesos no mesmo lugar, tudo intacto. E assim foi indo. A gente foi abstraindo, fingindo demência como se nada tivesse acontecendo e fomos levando a vida. Só que os barulhos pioraram. Depois dessa cena da escada, que era uma coisa frequente já, começou a acontecer algumas coisas esquisitas dentro de casa também. Às vezes a gente tinha a impressão que tinha alguém nos chamando. Várias vezes eu ouvia alguém gritando o nome da minha mãe. E como o quintal era grande, dava a impressão que era alguém lá na rua. Então várias vezes a gente ia até a porta pra ver se tinha alguém lá no portão gritando. Ou dentro de casa mesmo, várias vezes eu falava, quem é, mãe? E ela falava, o quê? Eu falava, você não me chamou? E ela não. E todo mundo acontecia isso. Tanto com meu pai, com a minha irmã, com a minha mãe. Direto era isso. Alguém me chamou? Não. E teve uma época, depois de alguns meses disso acontecendo frequentemente, como eu já tava um pouquinho grande, eu já tinha tipo uns 7, 8 anos, meu pai começou a me botar pra dormir no meu quarto. E foi só eu começar a dormir no meu quarto, eu comecei a ouvir barulhos no quintal, de madrugada. Sempre por volta de umas 6 horas da manhã, eu ouvia barulho de salto. Era como se uma mulher fosse andando com um salto bem fino, fazendo aquele tec, tec, tec. E eu ouvia o barulho indo mais longe, como se ela andasse até o final do corredor, e depois voltava andando até bem próximo da minha janela. E isso me deixava super apavorada. Várias vezes eu acordava assim, e eu ouvia esses barulhos e eu ficava, por favor, Deus, faz esse barulho parar, faz esse barulho parar, faz esse barulho parar. Porque eu tinha muito medo de olhar pra janela e ver alguma coisa. Até que um dia, eu tomei coragem, chamei minha irmã mais nova e eu falei pra ela, vamos ficar olhando pelo vão da janela pra gente ver o que tá acontecendo. Se for um espírito, vai ter que aparecer hoje. E a gente falou bem séria que se fosse um espírito, teria que aparecer. E aí a gente foi dormir, deu 6 horas da manhã, a gente acordou com os barulhos de salto. E aí eu fui pra janela pra tentar ver. E nessa hora que eu tava olhando na janela, eu ouvi como se ela estivesse lá no começo do corredor e ela foi se aproximando.
o barulho ia aumentando. O tec, 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 tec. Ia ficando mais rápido e mais alto. E quando tava chegando perto da janela... Gente, meu coração já tava acelerado. Eu tava morrendo de medo, mas... Ao mesmo tempo que eu tava morrendo de medo, eu queria ver logo o que tava acontecendo. Porque isso já tava acontecendo há meses e a gente nunca tinha visto nada. Só ouvia. E aí minha irmã tava morrendo de medo. E quando chegou bem próximo da janela, que ia entrar no campo de visão da janela, minha irmã foi e falou assim: Deus, eu não quero ver nada. E aí o barulho parou. E aí nem eu e nem ela conseguiu ver. E ficou por isso mesmo. Depois desse dia também fiquei muito assustada. E eu falei que eu também não queria ver, que eu preferia só ficar ouvindo do que eu realmente ver alguma coisa. E foi isso, gente. Esses barulhos sempre continuaram. Nós moramos nessa casa por mais ou menos uns 5 anos. E durante 5 anos, essas coisas aconteceram. A gente nunca chegou a ver nenhuma aparição mesmo. Mas ouvir era bem frequente. Além desses barulhos na academia, os passos no corredor, o barulho de gente descendo pela escada de ferro. Teve uma vez também que eu tava tomando banho. E eu tava sozinha em casa nesse dia. Minha mãe tinha ido levar minha irmã pra escola. E eu tinha acabado de tomar banho. Na hora que eu desliguei o chuveiro, que ficou aquele silêncio total, eu ouvi alguém sussurrar no meu ouvido. Foi muito, muito perto do meu ouvido. Era como se alguém tivesse com a boca colada no meu ouvido. E falava assim: vem, Tainá. Me chamando pra ir pra algum lugar. Do nada, uma voz meio feminina assim, falou no meu ouvido: vem, Tainá, sussurrando. Aquele dia, meu coração gelou. Eu não conseguia olhar pra trás, eu não conseguia me mexer. Eu paralisei segurando o registro do chuveiro e olhando fixo pra parede, que eu só pensava: meu Deus, eu não quero ver nada, 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 eu não quero ver nada. E eu fiquei assim por alguns minutos. Até que eu fechei o olho e virei pra trás. Quando eu virei pra trás, não tinha nada atrás de mim. E, gente, esse é o meu relato. Hoje em dia, a gente brinca com essa história. Toda vez que eu ou alguém da minha família conta essa história, a gente se arrepia todo. E a gente fala da história do espírito marombeiro que gostava de usar a academia do meu pai de graça. Obrigada por ouvirem minha história. Se acontecer outra coisa, que eu espero que não aconteça, porque eu sou muito bundona pra isso, eu volto aqui pra contar mais uma história. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. E chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a vocês que mandaram essas histórias sinistríssimas. Muito legal mesmo, valeu demais. Continue mandando sempre. Hoje eu não vou falar nada pra você. Entra lá no meu WhatsApp, nananã. Não vou. Até porque o link já tá na descrição, beleza? Não vou falar pra vocês apoiarem a gente lá no Apoia-se, naquele site que você já sabe, que também o link tá na descrição. Você não precisa nem escrever aí, é só clicar. Não vou falar. O que eu vou falar hoje é, na verdade, um pedido pra vocês. Quem tiver aí no Spotify, lá em cima, lá no cantinho, perto do nome do podcast, tem umas estrelinhas. Você pode dar uma nota pro podcast. E você sabe, 5, né? Óbvio. Obviamente, né? O mínimo é 5 estrelinhas, tá? Quem puder dar essa força e essa moral ao podcast crescer, e isso faz com que a gente seja alavancado, né? O Spotify divulga pra mais gente.
Mas assim, caso você esteja longe do celular, sei lá, tá às vezes escutando no carro, não sei, agora não pode ver isso, não posso dar nota pro podcast, eu vou pedir pra você fazer o seguinte, quando você puder, mostra o podcast pra um amigo, uma amiga sua. A gente tá tentando agora fazer um esforço pra divulgar mais o podcast. Quanto mais gente souber do podcast, mais histórias a gente ganha, entendeu? Então assim, mais gente sabendo do podcast, cara, só tem a ganhar, certo? Então me ajuda nisso, por favor. Sei lá, se tiver 2, 3 amigos, se tiver um grupo, cara, sempre tem aquele grupo do WhatsApp. Bota lá no grupo família, né? Às vezes, sei lá, a vovó, a titia vai gostar desses assuntos aí. Eu imagino muito sério a minha avó escutando meu podcast falando isso. Meu filho, para com esses assuntos. Isso aí atrai, meu filho. Deixa isso de lado. Mas bota lá pra divulgar, pra gente conseguir mais histórias, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Até a próxima semana, se tudo der certo. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.